Olá, muito boa tarde. Estamos aqui em mais um Conversa Fora, começando nessa tarde de sexta-feira com você aí do outro lado e conosco aqui no Amazonas Atual. E eu vou ter o prazer de conversar hoje e continuar esse bate-papo com dois amigos que estaremos conversando sobre atendimento. E aí, você gosta do atendimento que você tem? E vocês, gostam do atendimento? Antes da gente começar, é importante a gente lembrar o seguinte, que atendimento é uma prática, é uma arte de você prospectar, de você atender, de você abraçar as pessoas. Eu costumo dizer que o atendimento é a porta de entrada e afirmo ainda que quem atende, vende. E vocês, acham o que disso? Atendimento, ele é fundamental, mas a gente percebe que tem atendimento que agrada e tem atendimento que você sai de lá querendo nunca mais voltar na loja, né? Isso já me ocorreu algumas vezes. O conceito de bom atendimento para mim é quando a pessoa te deixa à vontade ali para você escolher um produto que você está procurando. Eu me lembro que antigamente nas lojas essa questão mudou muito, né, nos últimos 20 anos, por exemplo, ou 30 anos. Eu me lembro que houve um tempo em que você entrava numa loja e tinha ali um monte de vendedores e todos te puxando ali, querendo te oferecer alguma coisa. E até chegar nos dias de hoje, quando você entra numa loja e não tem ninguém para te atender, né? Eu fui numa loja dias atrás, no shopping, para comprar um tênis, e essa loja não tem atendente. Você chega lá e escolhe o tênis que você quer. Aí eu escolhi o tênis e eu vou querer esse aqui. Aí tem as caixas de tênis assim, empilhadas, né? E o tênis fica na prateleira em cima e embaixo fica empilhado de tênis. Ou ele fica em cima da última caixa, com o preço lá e tal. Aí você puxa a caixa, vi lá o meu número, isso aqui. Aí puxei a caixa, só tinha um par, um lado, né? Um par não, um lado do tênis, não tinha o par. Eu digo, deve estar na outra caixa. E puxei a outra caixa também, só tinha um par, um lado. Aí tinha um rapaz que ele não é atendente. Mas completavam, era o mesmo lado. O rapaz que arrumava lá as caixas, né? Um funcionário da loja, ele não é atendente, ele arruma as caixas. Eu digo, olha, só quero esse tênis aqui, mas só tem um par. Isso é assim mesmo, o senhor tem que levar a caixa lá no caixa, pagar e eles te dão o outro lado. Eu digo, mas pra que isso? É pra não roubar o tênis. O cara não roubar, porque como não tem ninguém para atender, corre o risco de o cara pegar aquela caixa ali e sair com o tênis. Então todas as caixas têm só um lado do tênis e o mesmo lado, né, para o cara não pegar. É muito, essa discussão, né, esse questionamento, eu acho que é muito relativo, né? Às vezes a gente concorda, assim, uns anos atrás, né, a gente tinha um comportamento. É claro que as pesquisas avançaram também, né, essa relação com o próprio consumidor. Hoje em dia se estuda muito mais, né, maneira de vender e tudo. Mas, na minha opinião, depende do dia que eu tô. Às vezes eu gosto de um vendedor mais presente, que me ajude a escolher. E às vezes eu gosto de um vendedor que me deixe mais à vontade, ali oferecendo, e aí eu acabo, eu volto outro dia com mais tempo e escolho melhor. Então, assim, mais uma coisa que, na minha opinião, não me deixa satisfeita é a questão da falta de educação, assim, sabe? A gente chegar num local, numa loja, e a pessoa fala, não tem. O senhor tem que escolher e aí, depois que pagar, aí leva. Então, assim, a falta, né, da própria educação mesmo, da cortesia, ou não sei se é mais atenção, é aquela sensação de que, ai meu Deus, você é mais um fardo entrando aqui na loja e eu vou ter que te atender. É importante isso que a Sádia está falando, porque geralmente as pessoas costumam dizer o seguinte, poxa, mas Manaus atende muito mal, ou o Norte atende muito mal. E acaba que isso se torna um paradigma, um rótulo. E quando a gente sai daqui, a gente vê que não é nada disso. Em qualquer lugar você tem bom atendimento, tem atendimento ruim, independente da região. Eu não gosto muito de regionalizar e às vezes as pessoas colocam isso. Poxa, em Manaus o atendimento é ruim, ou no Sul o atendimento é muito bom. Não, você tem experiências boas. Tanto no Amazonas, você tem experiências ruins em São Paulo, no Rio de Janeiro, não importa.
Acho que o atendimento ele tem muito a ver com a disponibilidade que a pessoa tem de estar ali, tem a ver com a necessidade que a pessoa tem de ganhar dinheiro, que o atendimento é a porta de entrada, e tem a ver com uma questão de treinamento. Você precisa ser treinada, qualificada, preparada para ela poder atender bem. Por quantas vezes a gente não chega num lugar que você tem uma experiência boa e depois você replica aquilo, olha, poxa, fui lá em tal loja, vai lá que lá é interessante, ou no restaurante, você foi bem atendido no restaurante, fala, poxa, que bom que o restaurante me atendeu bem. Então acho que depende muito do momento que você passa, da experiência que você tem. Acho que atendimento tem muito a ver com experiência. E falando em experiência, Valmir, conta pra gente uma experiência ruim que você teve de atendimento. Lógico, sem citar onde foi, mas uma experiência que não foi agradável. Tem pizzaria, teve o caso de um café, por exemplo, que a gente pediu uma tapioca, simplesmente esqueceram da nossa, passaram para outro e a gente ficou esperando um tempo. Já estava com 1 hora de espera, a gente comeu outras coisas antes, aí foram para lá, eles fizeram na porrada, né, a tapioca, e quando trouxeram, a tapioca estava ruim demais, a gente deixou lá a metade. Quase ninguém comeu, na verdade, ficou muito mais da metade da tapioca, porque veio tão ruim que não dava para comer. Então, esse tipo de experiência é que, às vezes, faz com que a pessoa nunca mais vá ali naquele estabelecimento. Eu li alguma coisa sobre isso, que o bom atendimento fortalece a marca. Então, é isso que você estava falando, né? Se você tiver um atendimento que te satisfaça, você vai falar bem, né? Agora, também o atendimento não é só a forma como o garçom te trata, ou a forma como o vendedor te trata numa loja. É também o produto que você compra, né? Porque nesse caso que eu estou te falando, você vai comer, é preciso que a cozinha também te atenda bem, né? Te satisfaça, ofereça uma comida que você esteja, pelo menos, esperando. A pior coisa do mundo é quando você pede uma comida que você, né, se sente enganado, né? Porque ou vem pouca, ou vem ruim, ou vem não sei o quê, né? Então você se sente ali traído pelo estabelecimento. Isso para mim é uma experiência ruim. Eu já tive várias. Quando demora 1 hora, aí você fica questionando o garçom, e aí, o que aconteceu? Aí depois de 30 minutos, 1 hora, a pessoa vem e fala, desculpa, é porque na verdade a gente não tá com esse prato hoje, a gente tá em falta na casa, não tem. E aí você fica, e aí, né? Depois de muito tempo de espera. Já aconteceu isso, por exemplo, pizzaria, né? Eu convidar uma pessoa para ir na pizzaria, olha, ali tem uma pizza espetacular e tal. Chega lá e você pede a pizza, o cara diz, hoje não tem, porque tá faltando isso. Tá faltando um ingrediente da pizza. Aí é culpa do dono do restaurante, do gerente, né? Que não providenciou o preparo, né? Não providenciou os ingredientes para fazer a pizza. Mas deixa eu perguntar, deixa eu colocar aqui uma situação e debater com vocês. Muitas vezes a gente se depara com pessoas que elas não são preparadas para estarem ali, né? Seja na farmácia, seja na oficina, seja no supermercado, seja num consultório odontológico, enfim, numa pizzaria, num açougue, onde quer que seja. E essa pessoa ela não foi preparada para estar ali, mas ela representa a marca de onde ela está. Ela está ali representando aquela organização, aquela empresa, aquela drogaria, aquela oficina, aquela padaria. Será que não precisa ter um certo cuidado do empreendedor, do empresário, em preparar aquela pessoa, já que ele é tão importante para fomentar negócio? Vocês acham que existe essa preocupação em preparar as pessoas na nossa cidade, Manaus especificamente, para atender o cliente? Marcelo, eu vou inverter aqui o jogo, né? Já que você é especialista nesse tema, fazer um questionamento. Você está questionando a gente sobre questões de preparo, né? Nossa opinião sobre isso. Um empresário, ele vai contratar uma pessoa. Na tua opinião, assim, tu acha que é mais questão de preparo mesmo, realmente de treinamento, ou vai do próprio comportamento da pessoa? Por exemplo, eu vou treinar um atendente, mas aí, na minha concepção, o atendente ele tem um perfil, ele tem que ter um perfil.
Se você não tem um feeling, assim, você vai fazer um treinamento, você vai tentar desenvolver aquilo em você. Mas não é mais trabalhoso, por exemplo, para o empreendedor ele desenvolver isso numa pessoa que não tem feeling, que não tem aptidão, por exemplo, para tratar o público, para ter contato ali direto? Ou quem é bom em qualquer função? Eu acho muito legal o que você está colocando, Sádia, é muito bacana essa tua colocação, até porque tem 2 viés, né? Acredito que o viés importante é a pessoa ter perfil, né? Então você precisa primeiro ver se ela está adequada dentro do perfil que você deseja, dentro da atividade que ela vai exercer. Então, por exemplo, no caso de atendimento, necessariamente ela tem que ter uma boa comunicação, ela tem que ter a capacidade de interação, não pode ser uma pessoa muito tímida, até porque se for atendimento presencial tem algumas características. Se for ao telefone ou rede social, você tem uma outra característica. Mas, independente disso, né, da pessoa ter esse perfil, ela precisa ser preparada. Por quê? Porque a gente está num ambiente de negócio que ele se transformou, ele se modificou. Então a gente vê que hoje o mercado ele está muito mais voltado ao consumidor do que anteriormente. Hoje não tem mais aquela história do cliente leva qualquer coisa. Todo mundo sabe o que quer, todo mundo pesquisa antes, todo mundo pode comprar presencial, pode comprar digital, ele pode adquirir esse produto em outras praças. Muitas vezes chega mais rápido que se você comprar localmente. Então, além de você analisar o perfil e ter o perfil adequado, é importante que você prepare, que você qualifique, para que ele possa interagir com esse novo ambiente do negócio. Não quer dizer que o sujeito precisa operar um drone, que ele precisa ter conhecimento avançado em tecnologia, mas ele precisa, sobretudo, ter a disponibilidade e a boa vontade. Porque, por exemplo, atendimento é muita atitude, né? Aquele negócio. Você pode não conhecer bem o produto, mas se você tiver simpatia, cordialidade, quem que não gosta de você chegar no local, a pessoa fala assim, seja bem-vindo, boa tarde, o que eu posso te ajudar? Mesa para quantas pessoas? Ou então, você já conhece a nossa clínica, você já conhece o nosso estabelecimento? Fique à vontade. Então, essa cordialidade, essa cortesia faz parte do bom atendimento. E isso você não precisa ter um perfil adequado, você só precisa ser preparado. Mas ninguém nasce falando assim, olha, eu vou ser o melhor atendente do mundo. Ninguém nasce assim falando assim, olha, eu quero trabalhar como atendente. Não. As pessoas vão, pela necessidade, elas são conduzidas muitas vezes a ter essa profissão e interagir com o público. Então elas precisam sim, ser preparadas, ser qualificadas, mas é importante o perfil. E eu quero puxar essa questão do perfil, porque, por exemplo, hoje nós compramos muitas coisas pelas redes sociais, pela e-commerce, pelo aplicativo, mas em algum momento você tem um contato com uma pessoa. O que vocês acham desse contato, seja presencial ou digital? As pessoas estão preparadas para atender? Elas conseguem satisfazer a expectativa de vocês? Marcelo, eu discordo um pouco de você nessa questão de que as pessoas têm que ser preparadas. Por exemplo, um sorriso, qualquer pessoa pode dar. Agora, tem pessoas que não sorriem, né? Não tem jeito. Você pode dar 1 mês de treinamento, 1 ano de treinamento, ela não vai conseguir sorrir para um cliente quando for atender. Olhar para a pessoa é uma coisa que não precisa de treinamento, né? E você percebe que tem atendente que não te olha no olho, entendeu? Ela está de cabeça baixa, você pergunta uma coisa, ela diz, tá aqui. Aí puxa um papel, preenche aqui, entendeu? Você nem termina de fazer a pergunta, a pessoa já diz, faz isso aqui, faz aquilo ali. Parece um robô que está ali, né? Então essa pessoa, você vai consertar uma pessoa assim? Eu acho que não. Eu acredito que sim. Eu acho que... a grande polêmica, porque eu penso que as pessoas, elas precisam ser qualificadas. Ela tem lá a questão cultural, a crença dela, a vivência, de onde que ela veio, mas se você preparar, se ela não fizer do melhor jeito, ela pelo menos ela vai ser induzida a fazer. Olhar nos olhos, olha, vai ser treinada. Toda vez que chegar um cliente, você olha para o cliente. É importante que você esboce o sorriso. Então você começa a condicionar aquela pessoa. Então eu acredito que vai dar muito mais trabalho. Pois por exemplo, eu estou dizendo se você faz num minuto, né? Não precisa de um curso para isso, né? É hábito. Se a pessoa quiser fazer. Você só adquire hábito com repetição. Mas ela não vai fazer. Sobretudo as pessoas que... A questão do olhar, do contato físico, do olhar nos olhos. A pessoa que já foi condicionada a um certo... que já teve ali a formação e tudo, ela vai fazer, a quantidade de vezes que ela vai fazer vai ser pelo treinamento, mas ela vai repetir
muito mais o não contato. O reflexo dela, o momento dela vai ser ali. Ela vai fazer as coisas de maneira... fui treinada. Aí vai olhar de vez em quando, mas o comportamento dela vai ser maior em não ter contato. Não, então vocês estão me dizendo que você treinar as pessoas para fazer uma atividade, você não muda a pessoa. Que ela vem daquele jeito, ela vai executar sempre. O comportamento dela não vai ser mecânico? E no comércio o comportamento mecânico funciona para venda? Funciona. Eu acho que não funciona. Funciona. Vocês acham que vocês vão nesses restaurantes aí? Tem restaurante aqui em Manaus, sobretudo de franquia, que ele tem um jeito de fazer, né? Então, por exemplo, você chega em restaurantes que foram recém-inaugurados. O garçom ele precisa toda hora estar ali perguntando: teve alguma coisa que o senhor... falta mais alguma coisa na sua mesa? Ele se torna até inconveniente, mas ele é condicionado àquilo. Se ele não faz aquilo, a notinha dele lá no final do mês, a avaliação, vai tirar alguns reais da remuneração dele. Então ele é condicionado a fazer aquilo. Ou seja, ele é induzido. Eu concordo com você que vai ser uma coisa que ele, entre aspas, tem uma certa obrigatoriedade, mas ele vai fazer. Até porque senão ele perde ponto, ele perde remuneração, ele vai perder o emprego dele. Então hoje tem muito essa questão da repetição. Você treina a pessoa para fazer, né? Se é espontâneo ou não, né? É uma outra coisa. Que muitas vezes não está na percepção do cliente, né? O que você chegasse, todo cliente que passar por aqui, você precisa falar assim: boa tarde, bom dia ou boa noite, seja bem-vindo. Então ele condiciona a pessoa a fazer aquilo. Ele pode até não gostar, né? Ou se você não estiver olhando, se não tiver algum mecanismo de monitoramento, ele pode até não fazer. Mas ele é condicionado a fazer aquilo. E eu acredito que quando você treina, você adquire um hábito, né? Porque hábito você precisa repetir para você criar um hábito. E quando você repete o hábito, muitas vezes você vai condicionar a pessoa a fazer aquilo espontaneamente, em determinado momento. Eu não estou dizendo que não deve se treinar, entendeu? O que eu estou dizendo é que uma pessoa assim é muito mais difícil de você... É muito mais fácil, por exemplo, se você seleciona pessoas que já saibam fazer isso, já sabem dar um sorriso. Quando você vai fazer treinamento, né? Ou treinamento não, seleção, eu acho que você faz na sua empresa, você sabe quem é que olha nos olhos na hora de uma entrevista, que sabe falar assim, assado, né? Quem sabe cumprimentar quem não sabe. Nós temos uma escassez de mão de obra para qualquer tipo de função, né? Seja num nível superior, seja num nível de atendente, num nível secundário, não importa. Você tem uma escassez de mão de obra, então você precisa trabalhar com o que você tem. Eu acho que dá para você fazer um misto disso daí. Até porque nós necessariamente, por mais que haja tecnologia, por mais que seja incorporado novos canais e meios de atendimento, o ser humano ele faz a diferença, né? Sim, ou não faz. Claro. A questão humanística não é importante, é super importante. Agora, você falou do garçom, né? Do garçom que vai na mesa, pergunta se está tudo bem, se está faltando alguma coisa. Isso em restaurante chique, em restaurante popular, você fica meia hora lá, pô, o garçom passou por lá, o garçom passou por ali. O cara não te olha, não olha para as mesas, entendeu? Então, é uma loucura um negócio desse. Esse cara também tem que ser treinado. Ele não vai ter aquele tratamento chique, mas ele vai chegar lá e falar assim: tudo bem, meu patrão, o que o senhor precisa? Tudo bem, meu príncipe? Como é que vai, minha princesa? Do jeito dele, que eu não estou dizendo que é o correto, o adequado, mas se ele for condicionado, e se o dono ali estiver ali no caixa, né, e falar: olha o cliente lá, não esquece de olhar, olha, chegou um cliente novo, ele também vai ter essa boa prática. Não, claro. Às vezes que eu digo, essa coisa de você chegar num local e as pessoas não te darem atenção. Quem deveria atender, às vezes tem um atendente, né, num local que tem 50 pessoas, aí o cara fica doido e não consegue atender ninguém. Eu já entrei assim, semana do Natal, todo mundo com 13º no bolso. Aí eu fui numa pizzaria no dia de domingo, a gente saiu 8h, 8h30 da noite para ir na pizzaria. Era uma pizzaria grande, na Cidade Nova. E ela estava lotada, a gente chegou e não tinha mesa. Tinha, assim, acho que umas 300 pessoas ou mais na pizzaria. Tudo lotado, todo mundo falando, aquele barulhão, e os garçons correndo de um lado para o outro. Correndo mesmo, era na correria, assim, pá.
Quando a gente entrou, as crianças começaram, a minha filha, que é mais emotiva, começou a chorar logo. Aquele alvoroço que era. Aí, pelo amor de Deus, vamos embora daqui. Aí a minha esposa disse, não, vamos ficar mais um pouquinho. Aí apareceu uma garçonete e disse assim, vamos ajeitar uma mesa aqui para vocês. Aí a gente ficou lá um tempo, uns 15 minutos, liberaram uma mesa. A gente sentou e aí pediu. Aí espera, uma hora e pouco para sair a pizza. Eu fui lá que um amigo tinha me recomendado, a pizzaria era boa e tal. E a gente foi lá, mas foi... E assim, tava todo mundo correndo e no final a nossa pizza demorou muito, aí o dono veio conversar comigo, né? E disse assim, olha, me disse que era a primeira vez que eu estava indo lá, e disse, não, hoje foi um dia atípico, nunca tinha acontecido isso aqui. Vou fazer uma pergunta para vocês dois. Eu já acho que a resposta vai ser diferente. Eu estou respondendo por vocês. Mas Marcelo e Valmir, na cabeça de vocês têm mais lembranças de bom atendimento ou de atendimento ruim? Assim, eu me recordo vagamente de algumas situações de bom atendimento. E tenho inúmeras experiências de mau atendimento, né? Até porque a gente acaba fazendo esse laboratório de atendimento no dia a dia. Mas, por exemplo, uma vez eu cheguei numa farmácia, essa é uma história até engraçada, e eu tinha sofrido um acidente e tinha cortado a língua. Tinha tomado ponto na língua, né? E eu cheguei na farmácia para falar para o sujeito, olha, estou com um problema, estou com muita dor na língua, e não dá direito para falar, né? Então tava aquele negócio esquisito, assim, ó a língua, tal. Aí simplesmente o sujeito falou assim, ó, problema de língua é no hospital, né? Não é aqui. Daí virou as costas e tudo bem. E acabou que depois veio uma outra pessoa, acabou contornando a situação e tirou o ponto e acabou consertando a situação. Essa é uma das experiências. Tem uma outra experiência terrível de uma colega que nós íamos ser paraninfo de uma turma de uma entidade aqui no Amazonas, e ela foi no salão de beleza, né, para fazer lá uma escova e falou assim, professor, o senhor pode me pegar, vai me dar uma carona? Então eu falei perfeitamente. E daqui a pouco a mulher me liga chorando, aos prantos ao telefone. Professor Marcelo, eu não vou mais. Eu falei, mas por quê? Aí ela foi me contar a história. Ela chegou no salão de beleza, um salão, à época era um salão muito conhecido aqui em Manaus, e a hora que ela chegou na recepção, a mocinha da recepção virou para ela e falou assim, você tem que fazer uma escova, né, tem um evento. A moça da recepção falou assim, mas nesse cabelo? Né? Ou seja, você falar do cabelo da mulher, falar que ela tá gorda é a pior coisa que tem no mundo. Então a mulher caiu em prantos por causa que ela achou ali que tinha um certo preconceito com relação ao cabelo. E tem outras histórias aí de mau atendimento. Então geralmente a gente se depara... Bom, no salão, né? Geralmente você se depara com muita situação de mau atendimento. E eu trago para a nossa discussão, para essa conversa, exatamente isso. Para a gente despertar para quem está do outro lado a importância de você atender bem. Que eu ainda vou repetir o que eu falei. Ao meu ver, o atendimento ele é a porta de entrada para qualquer coisa. Seja para você vender, seja para você criar um relacionamento, seja para você estabelecer vínculo, seja para você posicionar a sua marca, do seu produto, do seu serviço. Então, o atendimento ele é essencial. E muitas vezes até o próprio dono do estabelecimento pratica um mau atendimento. Então acaba que o exemplo também é importante. Aquela coisa, e você, né, Valmir? E tu, Valmir, a resposta? Acontece muito quando você reclama de um produto ali, né? Principalmente em restaurante, isso acontece muito em bar. Você reclamou ali do lugar, aí o dono vem lá e diz, não precisa pagar não. Se ele dissesse de uma outra forma, Nunca se ele cheguei. chegasse de uma outra forma e conversasse, né, e disse, olha, a gente pode consertar isso de uma outra forma, tá? Mas quando ele diz isso, ele quer te ofender, ele quer, né, dizer, olha, tá liso, não paga. Tá? Então, aqui não é lugar para liso, vocês já ouviram isso, né? Quando você reclama de alguma coisa, reclama de preço e tudo. Tá? Confesso Claro que nunca que me falaram, Valmir. essa coisa de preço, você tem que... Só que às vezes você é surpreendido, você chega num local, você não sabe o preço, quando você vê o cardápio ali é que você toma um susto, né? Então, eu não estou falando de prato, porque prato é uma obra de arte, né? Muitas vezes o prato é uma obra de arte, então você cobra o preço que você quiser. Eu estou falando de uma cerveja, uma água, um refrigerante, que um restaurante cobra
R$2 numa água, o outro cobra 7, né? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês chegaram em algum lugar, a pessoa te olhar de cima e embaixo e deixar de te atender? Vocês acham que existe o preconceito ou preconceitos com relação à forma de você estar vestido, ao seu tipo físico, a outros fatores? Existe preconceito no atendimento? Essa coisa de se vestir, Marcelo, é fundamental ainda na sociedade brasileira. Se você for com uma bermuda e uma sandália de dedo numa loja, né? Antes que você esteja com dinheiro vivo no bolso ou pagar à vista no cartão, né, no débito ou no Pix, você chega ali, o cara não quer saber como é que tu vai pagar. Ele olha logo e diz assim, isso aí não tem dinheiro. Então, se chegar duas pessoas, um bem vestido e outro mal vestido, o cara vai correr pro bem vestido. Por mais que ele não venda, o vendedor vai correr sempre pro bem vestido e vai deixar o outro de lado, né? Sabia que eu acho que antigamente era mais isso. Tinha um conceito realmente pré-estabelecido. Hoje em dia, eu acho que a falta de educação no tratamento com os clientes vai muito além de você ter dinheiro ou não para pagar, consumir ou não consumir no estabelecimento. Enfim, tem status ou tá mais bem vestido e não de propriamente consumir aquilo e dar uma porcentagem, enfim, para a pessoa que está ali. Pois mas é isso que eu estou... Nós não estamos falando de coisas diferentes. O que eu estou dizendo é que a pessoa olha e diz assim, esse aqui eu vendo, para esse aqui eu vou vender, para aquele eu não vou vender. Exatamente, mas entendeu? eu acho... A gente está falando de coisas distintas aqui. Eu estou falando que o comportamento da pessoa, o fato da pessoa te atender ruim ou te atender bem, não passa pela cabeça dela do fato dela consumir ou dela não consumir. Entendeu? O fato dela vai realmente simples, cultural, de comportamento. Entendeu? E aí não tem ligação com o consumo. Tem ligação realmente a forma que a pessoa trata. Que ela gosta de tratar as pessoas que estão mais bem vestidas ou que... Eu passei por um episódio esses dias de estar num restaurante almoçando com uma pessoa e de repente chegou um político regional e sentou numa mesa ao lado. E de repente o garçom que estava me atendendo, na hora que ele viu esse político entrando, ele apressou o atendimento e falou assim, não, peraí que eu tenho que atender o doutor ali, né? Ou seja, ele me atendeu, mas ele privilegiou, não, eu preciso atender o doutor ali por causa que era essa pessoa, um político que estava chegando. Então, existe um certo privilégio, né? As pessoas vão privilegiando outro em detrimento de uma situação, se privilegia outra. Isso é comum? Como que vocês trabalham com isso? Eu, particularmente, fiquei extremamente... Falei, pô, meu dinheiro vale menos do que o do outro, né? A sensação que você tem é, meu dinheiro vale menos do que o do político? E aí eu fico pensando assim, é uma questão cultural, uma questão educacional, é o quê? O que está por trás de tudo isso? Acho que tem outras questões que aí a nossa socióloga pode explorar um pouco mais esse tema. Eu ia até fazer um comentário com vocês sobre isso. A gente, primeiro que a gente tem, né, o costume de chamar as pessoas de mano, né? Mano, mana, né? Maninto. E muitas vezes eu já parei para analisar isso aqui, chegando em loja, e as pessoas falando assim, porque amazonense é mal educado, porque eu entro na loja e eles têm esse comportamento, nem te olham na cara, ou parece que estão fazendo favor para ti. E eu parei para analisar isso. E eu percebi que às vezes é porque a gente tem essa relação tão próxima, a gente se acha tão próximo das pessoas, né? A gente fala até mesmo da questão da cordialidade, né? Ou, enfim, da receptividade. Tem uma pessoa de São Paulo, tem um amigo, chegou em Manaus, a gente oferece a nossa casa, fica aqui em casa, dorme aqui, não passa os dias que você quiser, tá aqui a chave da casa. E a gente não vê as pessoas fazendo isso com frequência em outras cidades, né? Claro que é o que a gente está falando, enfim, pessoas e pessoas, lugares e lugares, mas eu percebo isso, que às vezes a gente não consegue compreender essa própria questão mesmo do distanciamento, sabe? A gente trata as pessoas ali com uma grande rede de relações assim próximas, então você chega e às vezes você até acha assim,
esse atendente é mal-humorado, esse atendente hoje não tá de bom humor. E aí, tem tamanho pé, a pessoa, não tem não. Aí, do nada, tu tá conversando, por exemplo, com a tua mãe que tá ali contigo, com a tua irmã, com a tua esposa que tá ali contigo, e aí o próprio atendente se mete na conversa que tu tá tendo ali com a tua mãe, enfim, com o teu familiar. E começa a estabelecer uma rede de relação super próxima. Eu não tava falando isso com fulano, aí de repente a gente diz, vira a chave, né? Aí de repente aquele próprio atendente que não queria nem ver se tinha outro tamanho, não queria te indicar, começa a conversar contigo ali como se fosse uma pessoa super próxima a ti, como se fosse o teu amigo. Então, a gente tem esse aspecto também, a gente tem esse tipo de comportamento também. Às vezes a gente se acha tão próximo da pessoa que a gente não consegue fazer essa distinção na hora do próprio consumo ali. Eu acho que é interessante essa discussão e é importante porque, primeiro, que a gente está numa sociedade que ela é cada vez mais conectada, cada vez mais interligada e ela é movida por relações. Segundo, que o atendimento, como eu já mencionei, ele vem sendo tratado de uma forma muito diferenciada por várias empresas, né? Hoje você tem, por exemplo, a Disney, ela é um case de sucesso voltado para atendimento, voltado para contemplar e proporcionar momentos felizes, encantamento ao cliente. E essa filosofia vem sendo replicada pelo mundo afora e no Brasil também e no Amazonas também. Tem muita empresa, Manauara, muita empresa que vem fazendo um trabalho muito significativo no sentido de melhorar a sua performance de atendimento, e não só o caso de franquias, mas empresas locais que estão investindo substanciais valores em melhorar a prática do atendimento, melhorar, inclusive, a forma de verificação desse atendimento. Vocês já devem se deparar em farmácias, em lojas de cosméticos, vestuário, que as empresas, ao final do atendimento, elas estão ali mensurando. Então você acaba de ser atendido, você avalia o nosso atendimento, tanto presencial quanto por telefone, pelo WhatsApp. Por quê? Porque tem uma preocupação cada vez maior em melhorar esse nível de satisfação para que possa proporcionar esse relacionamento. Como que vocês enxergam isso para a gente poder fechar essa conversa e partir para o próximo tema? Não, eu queria falar mais uma coisa que não tem nada a ver com isso. Você falou que as empresas estão investindo nisso. Eu estava me lembrando que menos os bancos, né? Porque os bancos fizeram um trabalho para tirar o cliente da agência, que foi muito bom, que é o atendimento pelo aplicativo, no celular ou no computador. Eu praticamente, dificilmente vou ao banco, mas tem muita gente que ainda precisa ir ao banco, né? Eu, um dia desses, precisei, cheguei na agência do Itaú, os caixas estavam todos fora do ar. Não tinha ninguém atendendo no caixa. Eu entrava na agência e a mulher perguntava, você vai no caixa? Onde você vai? A segurança do banco, né? Quero ir no caixa, tá fora de sistema. Aí eu fui perguntar da moça, o que é fora de sistema, minha senhora? Porque se fosse sistema, todas as agências do Brasil estariam fora do ar, né? Ela disse que tinha atendimento na agência X, aqui em Manaus. Eu digo, então não é sistema, deve ser outro problema, né? E ela não quis me responder. E eu precisava fazer um saque, né? Um valor que o caixa eletrônico não permite. Então, fiquei sem poder fazer. Tirei só uma parte no caixa eletrônico. E eu queria resolver um outro problema, que era com a gerente de empresas. Então, a gerente de empresas. Cadê a gerente de empresas? Está para o almoço. Aí, você tem que adivinhar qual é o horário que a gerente está trabalhando para você ser atendido, né? Aí fui pedir atendimento para outra mulher para ver se ela me ajudava e ela não conseguiu me ajudar. Me deu um telefone para eu ligar e tal, entendeu? Então é muito ruim o atendimento dos bancos. Você vê agências ainda lotadas, né, principalmente dos bancos mais populares. As agências continuam ainda lotadas e as pessoas têm muita dificuldade porque geralmente falta atendente. E os bancos, a gente sabe, têm lucro líquido exorbitante. Outra coisa, supermercado. Final de mês no supermercado você perde 1 hora só na fila do caixa. Pelo menos meia hora você vai perder.
Você já perde um tempo para poder pegar, encher o carrinho ali, né? Nem dá para encher, a maioria das pessoas não enche mais. Mas para pegar as compras, botar no carrinho, aí você vai para a fila. Um dia desse eu fui lá no supermercado aqui, ali na Zona Leste, e estava aquela fila nos corredores do supermercado. Eu fui lá, cadê a gerente? Quem é a gerente aqui? Aí me apontaram lá. Disse, senhora, por que esse monte de fila tem 26 caixas e só tinha 14 funcionando? Eu contei, 26 caixas ali e só tinha 14 caixas funcionando. Por que não tem todos os caixas funcionando? Ah, porque está faltando funcionário. A empresa disse que vai contratar, mas não contratou ainda. E eu fui lá esse mês de novo, estava do mesmo jeito. Não vai contratar, entendeu? Porque o negócio é lucrar cada vez mais. O cliente que fique na fila, isso também é uma coisa que tira você do sério, né? Sim. É isso. E tem uma lei das filas que ninguém obedece e não tem mais autoridade que faça cumprir a lei das filas. Exatamente. Né? Antigamente o Ministério Público se incomodava, todo mundo ia para cima e tal, multava. Hoje em dia ninguém faz mais nada, a lei da fila foi para as cucuias. Você vai no banco, pega uma ficha na agência e fica lá 30 minutos para ser atendido. Né? Vai no supermercado, meia hora na fila. Né? E não tem ninguém que faça nada pela gente. Em última análise, acaba que o cliente é o grande prejudicado dessa história toda. E isso é uma conversa que a gente pode levar aqui horas e horas debatendo, porque realmente a gente vê muito essa questão, né, da plaquinha ou daquelas coisas de missão da empresa, cliente em primeiro lugar. Mas será que ele está em primeiro lugar? Quando a gente olha para o atendimento, fica essa dúvida. E você que está do outro lado, fica a pergunta para você. Você vem sendo bem atendido? Você gosta do atendimento que você tem? Você reclama do atendimento? Que também faz parte da gente ir lá reclamar e medir o nosso nível de satisfação. Conversa fora, direto do Amazonas Atual, com essa dupla de amigos aqui. Estamos finalizando e até a próxima. É isso?